Olá, é um prazer estarmos juntos novamente para trazer uma palavra de certeza para a sua vida. A palavra que eu trago hoje é certeza de salvação. Como é ter certeza de salvação? Tem algumas pessoas que têm dúvidas, né? E nessa palavra você vai aprender a ter certeza de salvação. Todos os cristãos são salvos quando se tornam participantes das aflições do Evangelho, ou seja, quando creem em Cristo. Após serem salvos por meio do Evangelho, ou seja, pela fé, os cristãos são chamados com santa vocação, tendo por base o propósito eterno que Deus estabeleceu em Cristo, a preeminência de Cristo em tudo e em todos. Vamos começar com a confissão como pressuposto de salvação. A confissão de pecados é o meio pelo qual nós somos salvos, será? Vejamos em Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Muitos cristãos dizem que creem em Cristo, mas que não têm certeza da salvação. Pela falta de certeza com relação à salvação, a volta de Cristo para arrebatar a igreja é um tema que causa desconforto em muitos, que ficam com medo da volta de Jesus. Outros deles ficam receosos com a perspectiva da morte, justamente por falta de certeza quanto a serem salvos. Pior, indagados se são salvos, geralmente respondem: não há como saber se estou salvo ou não. Ou então espero ser merecedor, ou então estou batalhando para isto. A incerteza é grande, mas alguns dizem: eu acho que vou para o céu, sim. Daí surge a pergunta: o que é necessário para ser salvo? O apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos de Roma, deixa bem claro o que é necessário para ser salvo. O que é necessário fazer para ser salvo? Confessar que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. Acreditar que Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. O apóstolo somente repete o que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mateus 16:16. Para ser salvo é necessário aos homens crerem no Evangelho. E o que é que o Evangelho diz? Que Jesus de Nazaré era o descendente prometido por Deus a Abraão, o filho de Davi, portanto, o Filho de Deus. Mateus 1, verso 1. Confessar é admitir que as Escrituras se cumpriram quando nasceu o filho de Maria, que fora casada com José de Nazaré. Que aquela criança que se tornou um homem era o descendente de Davi e, conforme as Escrituras, o Filho de Deus. Veja o 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. É por isso que Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. João 7:38. Ao crer que Jesus é o filho de Davi, o Filho de Deus, na verdade a pessoa está crendo no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho por intermédio dos seus profetas. Crer que Jesus é o descendente de Abraão é crer no testemunho de Deus. Vejamos 1 João 5, de 9 a 11.
Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Não crer que Jesus é o Cristo prometido é o mesmo que fazer Deus mentiroso. Quando alguém não crê em Cristo como prometido, está chamando Deus de mentiroso. Quando os judeus rejeitaram a Cristo como seu Messias, chamaram a Yahvé de mentiroso, pois não se crê naquilo que está expresso nas Escrituras. Quando o apóstolo Pedro confessou que Jesus era o Filho de Deus, Jesus declarou que Pedro era bem-aventurado. Por que Jesus disse isso? Porque a confissão de Pedro era conforme as Escrituras, ou seja, conforme a revelação do Pai, não algo proveniente de carne e sangue, ou seja, de ser judeu. Em Mateus 16:16, e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas querem ou dizem que creem em Deus, mas creem a seu próprio modo, não conforme o que diz as Escrituras. Se alguém acredita que Jesus Cristo, o homem, era o Filho de Deus prometido, segundo o Evangelho, tem de saber que está de posse da vida eterna. Em 1 João 5,13, João escreveu: Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. João diz que escrevia para que eles tivessem certeza da salvação. E em Atos 16:31 está escrito: Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Porque crer em Cristo conforme as Escrituras é o exigido para a salvação? Por quê? A resposta é porque crer que Jesus é o Filho é a obra de Deus que todos os que se tornam servos de Deus realizam. Muitos querem realizar a obra de Deus e o fazem no poder da carne, no poder do braço do homem. Quando Cristo se encontra na casa de Lázaro, com Marta e Maria, pela primeira vez que ele ali foi servido, e Maria lavava os seus pés e os enxugava com seus cabelos, enquanto que Marta, preocupada com a preparação do alimento para 13 pessoas pelo menos, ou Jesus, e não sei se estava com os 12, mas era uma senhora mão de obra, e Marta estava preocupada com o que ela tinha que fazer, e falou: Jesus, Maria está aí, numa boa, pede para ela vir me ajudar aqui. E Jesus fala: Maria escolheu a melhor parte. Tem muita gente que acha que realizar a obra de Deus é subir montes, montanhas, ir para um país inimigo. Mas olha o que Jesus fala sobre realizar a obra de Deus. João 6,29. E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Amados, a obra de Deus é crer no Evangelho, é crer em Jesus como Senhor. Por que as pessoas não têm certeza dessa salvação? A resposta é porque acham que a salvação está atrelada a uma experiência sensorial ou emocional, a uma experiência intensa, e que se elas não sentem nada, não se sentem salvas. Muitos cristãos não têm certeza da salvação porque não experimentam no dia a dia um êxtase emocional,
como se costuma dizer, né? Não estou sentindo nada. Geralmente essas pessoas experimentam uma alegria intensa quando decidiram crer em Cristo, mas com o passar do tempo, o regozijo inicial foi desaparecendo como uma nuvem, surgindo a incerteza. Para dirimir essa incerteza quanto à salvação, vale destacar que ela não depende de experiências sensoriais ou emocionais, mas se dá única e exclusivamente quando a pessoa ouve a mensagem do Evangelho, compreende que a vinda, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo foram eventos previstos pelos profetas e confessa que Jesus é o Cristo. Qualquer pessoa de qualquer tribo, nação ou língua que crê na mensagem do Evangelho, que é poder para a salvação, é livre de condenação, conforme Romanos 1,16 e Efésios 1,13. Quem crê no Evangelho, na verdade, crê nas palavras de Cristo, que são Espírito e são vida. João 6,63. Ou seja, é uma nova criatura porque está em Cristo, livre de condenação, de vez que anda segundo o Espírito. Por uma má compreensão das Escrituras, muitos questionam como é possível saberem se são salvos, se não ouviram e nem sentiram o Espírito testificar com eles que de fato são filhos de Deus. Se soubessem que o Espírito que testifica conosco se refere à mensagem do Evangelho, e que o Evangelho anunciado por Cristo e pelos apóstolos é segundo o testemunho de Deus, mensagem que esclarece que todos que creem em Cristo, que são filhos de Deus, entenderiam que o Espírito que comunica com o nosso Espírito se refere ao Evangelho. Em Gálatas 3, 26 e 27, Paulo escreve: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Poucos compreendem que o Espírito que comunica com o nosso Espírito se evidencia em Cristo, o grande amor do Pai concedido aos homens, pelo qual os que creem são chamados de filhos de Deus. 1 João 3,1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Muitos confundem o amor de Deus, confundem o amor de Deus com carinho, afeto. Não, o amor de Deus não tem nada a ver com carinho, com afeto. O amor de Deus é nos suprir com um mandamento que nos salve. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Como diz esse versículo de 1 João 3,1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então o amor de Deus é nos transformar em seus filhos por essa tão grande salvação. O Espírito que testifica com o nosso Espírito refere-se à verdade do Evangelho, não em sentimentos. Tanto que os cristãos são ministros do Espírito, ou seja, ministros do Evangelho. Você, meu irmão, minha irmã, você é ministro do Espírito, porque você é ministro do Evangelho. Em 2 Coríntios 3,6, o apóstolo Paulo escreve: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ser ministro do Espírito é ser ministro do Novo Testamento. O apóstolo Pedro teve uma experiência sensorial e emocional intensa ao ver Cristo se transfigurar no Monte Santo, tendo ouvido uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo a Ele ouvir. No entanto, o apóstolo Pedro enfatiza em 2 Pedro 1, 17 e 19: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro,
até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. A palavra dos profetas é muito mais firme que qualquer experiência emocional. E é com relação ao predito pelos profetas que o cristão deve estar atento, pois ela é que testifica que os que creem em Cristo são filhos de Abraão, portanto são filhos de Deus. Outra questão que surge é por que acham que a salvação estaria atrelada a algumas crenças universais. Muitas pessoas não têm segurança quanto a serem salvos, porque a sua crença tem por base questões próprias às religiões, como crer na existência de Deus, ou naquilo que é divino, ou admitir a existência após a morte, mesmo sem compreender ou sem levar a Bíblia, acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, etc. Milagres, dons, demônios, anjos, etc. Como se todas essas questões fossem a essência ou pertinente à mensagem do Evangelho. Ora, os judeus que crucificaram a Cristo eram religiosos, conheciam profundamente a Torá, o Antigo Testamento, e acreditavam na existência de um único Deus, que a Torá era a palavra de Deus, acreditavam em anjos, em milagres, em céu, em inferno, vida após a morte, etc. Mas não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. De nada vale uma pessoa acreditar em muitas verdades espirituais, porém desprezar a Jesus como Senhor de suas vidas. Como eles não creram em Cristo, a doutrina, ou seja, a fé deles era morta, pois não creram no testemunho de Deus que constava do Antigo Testamento, da Torá. Na Torá estavam previstos todos os requisitos que o Messias teria de ter para se revelar ao seu povo. Estava escrito que ele seria descendente de Abraão, descendente de Davi, que nasceria em Belém de Judá, que seria traído, seria crucificado entre ladrões, seria sepultado com os ricos, suas vestes seriam sorteadas, repartidas, e que ele iria sofrer morte de cruz. De nada adiantou para os judeus conhecerem essas verdades, mas desprezarem a sua realização em seus dias. Por isso, de nada adianta acreditar em Deus e não fazer o que Ele manda. É por isso que o apóstolo Tiago disse que a fé sem obras é morta. Tiago disse isso porque os judeus diziam crer em Deus, mas não executaram a obra exigida por Ele, que era crer naquele que Ele enviou. Como Jesus disse em João 6,29, guarda esse texto, João 6,29, é digno de memorizarmos esse versículo. E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiam, que creiais naquele que Deus enviou. Uma doutrina sem fé, uma doutrina sem obra, ou uma fé sem a obra estabelecida por Deus é morta. Dizer-se que crê em Cristo, mas não aceitar, mas não acatar o seu ensino, não promove a liberdade prometida por Ele. É por isso que Jesus disse: crede em Deus, mas crede também em mim. Deus gera um novo homem por intermédio da palavra do Evangelho, de modo que o homem, para ser salvo, tem de ser cumpridor da palavra, ou seja, tem de crer em Cristo como Senhor de sua vida. Os judeus se enganavam com falsos discursos, quando diziam crer em Deus, uma vez que não colocavam
a palavra de Deus em prática, não colocavam a palavra de Deus por obra, essa obra de que se refere Tiago. Em Ezequiel 33, 31, Deus fala: e eles vêm a ti, como o povo costumava vir, se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Avareza significa idolatria. Eles idolatravam a si mesmos, idolatravam as suas doutrinas, as suas regras, mas rejeitavam a pureza do Evangelho. Tiago 25 diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, Tiago diz que bem-aventurado é aquele que ouve e persevera na verdade. Para ser salvo não basta crer em Cristo, precisa perseverar crendo, continuar crendo até a sua volta. A fé de alguém, ou a doutrina de alguém que diz confiar em Deus, não pode salvá-lo, de modo que o homem é justificado pelas obras, ou seja, quando realiza a obra do Pai, que é crer em Cristo. A obra de que Tiago fala é crer em Cristo, não é ajudar os pobres, como parece à primeira vista. João 8, 31 e 32 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Jesus estava se dirigindo a discípulos que criam nele. Ele enfatiza a perseverança. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tem pessoas que à primeira vista se entusiasmam com o Evangelho, com a salvação, mas com o decorrer do tempo se afastam da igreja, se afastam do povo de Deus, para de ler a Bíblia, para de orar, porque não persevera na sua fé. E Jesus diz ainda em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita gente que conhece esse texto da boca para fora, mas não é livre, porque não crê conforme o Evangelho. Cristo é a verdade que liberta, e todos os que creem nele se tornam um com o Pai e o Filho, ou seja, conhecem a verdade. Conhecer a verdade é estar em uníssono, alinhados com o Pai e com o Filho. Só é liberto pelo Senhor aqueles que se tornam, só são libertos pelo Senhor aqueles que se tornam um com Cristo, têm unidade com Ele, conforme Ele orou, intercedendo pelos seus discípulos na oração sacerdotal em João capítulo 7, no Evangelho de João capítulo 7, no verso 21, Ele diz: para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Alguns já disseram que essa é a única oração de Cristo que ainda não foi respondida. Porque o que Ele quer é que todos nós sejamos um com o Pai e com o Filho, que o seu povo seja um com Ele. Porém existem aqueles que dizem crer em Deus e que também creem em Cristo, mas que não têm segurança da salvação. Como isso é possível? Por que não tem segurança? Porque não acham que somente crer em Cristo é a obra perfeita do Evangelho. Acham que precisam acrescentar mais alguma coisa ao Evangelho. Há aqueles que acham que além de crer em Cristo, se faz necessário se circuncidarem para alcançar a salvação.
Aqueles que creem em Cristo, mas acham necessário guardar o sábado e as festas. Creem em Cristo, mas acham que precisam fazer orações e mais orações, atravessando noites e dias. Creem em Cristo, mas acham que é preciso fazer algum sacrifício. Procuram acrescentar obras humanas à salvação. Não há nada mais que possamos fazer para sermos salvos, senão crer em Cristo e perseverarmos crendo. Outros acham ainda que para ser salvo é necessário crer em Cristo e atender às necessidades dos desafortunados, mas se esquecem de que os pobres sempre existirão conosco, como Jesus mesmo declarou. Achar que para ser salvo tem de atender aos pobres levará à seguinte incerteza: o quanto se deve atender aos pobres para se ter certeza da salvação? A quantos pobres precisamos socorrer para sermos salvos? Mostra que é uma tese furada. Nós nada podemos fazer de nós mesmos para sermos salvos. O apóstolo Paulo declarou que a salvação não vem de nós, para que ninguém se glorie, mas vem de Cristo. É o único que pode nos salvar. É a sua morte na cruz do Calvário é a única exigência para sermos salvos. Crer na sua morte e morrer com Ele. Nem que dessemos o nosso corpo para sermos queimados, resolveria alguma coisa. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Que amor é esse que o apóstolo Paulo está falando? O amor que Paulo está falando não é socorrer os pobres, não é ter carinho para com as pessoas. O amor de que Paulo está falando é compartilhar o Evangelho com o nosso próximo. Se o nosso amor para com Deus significa obedecê-lo, o nosso amor para com o nosso próximo é compartilhar com ele as verdades do Evangelho. A salvação não decorre de ações caridosas, mas a má interpretação de algumas passagens bíblicas induz as pessoas a acharem que a salvação só se alcança quando se crê em Cristo e ao mesmo tempo se é generoso em doações para a caridade. É um entendimento equivocado de que crer e fazer caridade é ter fé e obras. Buscam justificar essa atitude com base em Tiago capítulo 2, versos 14 a 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Porventura semelhante fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Nesses versículos, Tiago não está exortando os cristãos a se aplicarem às obras sociais, mas ele expõe que é sem proveito algum dizer que tem fé, ou seja, que crê em Deus, mas se não obedece a Deus, ou seja, não crê que Jesus é o Cristo. Alguém pode ser salvo por crer na existência de Deus? Essa fé ou essa crença também não salva ninguém, pois os demônios também creem na existência de um só Deus e não são salvos. Os judeus também criam em Deus,
Criam que Deus existia, mas não eram salvos. Essa crença não salva ninguém, porque também os demônios creem. A fé em discussão não é a fé em Jesus, mas sim a fé dos judaizantes. Daí o exemplo: se algum irmão ou alguma irmã estiver nu e com fome, mas somente disserem: ide em paz, aquietai e fartai, sem dar o que é necessário para suprir as necessidades, as palavras ditas não seriam sem proveito? Conclui-se que, de igual modo, a fé, ou seja, a nossa confissão, sem obras, ou seja, sem a obediência, é morta. A nossa fé sem obediência é morta, porque a obediência são essas obras de que Tiago se refere. Os judaizantes tinham essa fé morta, pois cuidavam serem religiosos, mas não refreavam a sua língua. Em vez de ouvirem e praticarem o Evangelho, crendo em Cristo, sempre estavam prontos a falar, mas não punham as suas palavras por obra. Eles achavam que para serem salvos precisava crer em Cristo, mas também precisava se circuncidarem. Com efeito, Jesus disse em 1 João 3,18: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. A fé morta se refere àqueles que se aproximavam de Deus com a boca, mas que se afastavam dele por obedecerem a mandamentos de homens. É um erro achar que crer em Cristo conforme as Escrituras poderia ser uma fé morta. Veja Isaías 29:13: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Outro ponto que causa instabilidade emocional, instabilidade na crença de crer, de ter certeza da salvação, é porque ainda se acham que são pecadores. Muitos cristãos não têm certeza da salvação por acreditarem que, apesar de terem crido em Cristo, ainda são pecadores, como a maioria das igrejas desta cidade ensina. O apóstolo Paulo alerta que se nós que procuramos ser justificados em Cristo ainda formos pecadores, teríamos que admitir que Cristo seria ministro do pecado. Veja em Gálatas 2,17: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Muitos cristãos ainda possuem consciência de pecado, vez que não creem que o sacrifício de Cristo é perfeito, pois por uma só oblação aperfeiçoou para sempre aqueles que se achegam a Ele, algo que é realizado de uma única vez e nada mais pode ser acrescentado. Vejam Hebreus, capítulo 10, versos 10 a 14, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do sangue do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam colocados por debaixo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ora, amados, se Cristo aperfeiçoou para sempre aqueles que são santos, aqueles que creem, nada mais pode ser acrescentado naquilo que já é perfeito. Aquilo que já é perfeito não pode ser mais aperfeiçoado ainda mais. Os que viviam debaixo da lei tinham consciência de pecado,
Pois o sacrifício de bodes e carneiros não podia livrá-los do pecado, mas da oblação de Cristo, que trouxe remissão, a promessa é que Deus jamais se lembrará dos nossos pecados e iniquidades. Como está escrito em Hebreus 10, 16 a 18: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deles, não há mais oblação pelo pecado. Já que houve remissão, não há nada mais para ser aperfeiçoado. Como muitos cristãos ainda se consideram pecadores, eles não têm a ousadia de entrarem no santuário, por não darem devido valor ao novo e vivo caminho consagrado por Cristo. O coração não é reto, não possui inteireza de fé, e o coração não está purificado da má consciência, ou seja, ainda se acham pecadores. E assim, os mestres dos nossos dias continuam ensinando erradamente. Por acreditarem que ainda são pecadores, não são libertos por Cristo, portanto não se tornaram um com Ele. Ora, quem peca é servo do pecado, mas os que creem em Cristo se fizeram servos da justiça, conforme Romanos 6, de 17 a 18. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e livres do pecado fostes feitos servos da justiça. Se somos livres do pecado, não somos mais pecadores. O fato de continuarmos errando, de termos atitudes erradas, tais atitudes não comprometem a nossa salvação. Porque Jesus Cristo não veio pregar atitudes moralistas, mas veio pregar a salvação. A salvação não é uma ação humana. Nada podemos fazer para ser salvo, assim como também nada podemos fazer para sermos perdidos. Os perdidos assim o são, porque caminham na estrada larga da perdição de Adão e não entraram na estrada estreita que é Cristo, aceitando como Senhor de suas vidas. Quem obedeceu ao Evangelho como forma de doutrina é servo da justiça, liberto do pecado, ou seja, do passado. No passado foi um servo do pecado, mas agora não mais. O apóstolo João, em 1 João capítulo 5, versos 17 e 18, diz que há pecado que é para a morte, pelo qual eu peço que não orem, mas há pecado que não é para a morte, por isso eu peço que orem. Pecado para a morte é rejeitar a Cristo. Pecado para a morte é pecar contra o Espírito Santo, é rejeitar o Evangelho de Jesus. Esse é o pecado de morte. É o único pecado pelo qual Cristo veio morrer, o pecado de Adão. É um pecado que nem mesmo cometemos, mas somos responsabilizados por ele. Porque Adão é cabeça de geração de homens pecadores. E todos os seus descendentes já nascem no pecado. E Cristo, o último Adão, é cabeça de geração de homens espirituais. E quem crê nele já está livre do pecado e livre da condenação. Quem obedeceu ao Evangelho como forma de doutrina é servo da justiça, liberto do pecado, ou seja, no passado foi um servo do pecado, mas agora não mais. O cristão que ainda se acha pecador, na verdade, está tornando a edificar aquilo que destruiu e constitui a si mesmo transgressor. Como Paulo fala em Gálatas 2,18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque você que hoje é santo, quer voltar ao passado
e dizer que é pecador, meu irmão. Pastores, acordem. Pastores de igreja tradicionais, acordem. Quando somos salvos por Cristo, nós somos santos e não mais pecadores. Aquele que diz que crer em Cristo e ainda se julga pecador, na verdade não compreendeu o que significa estar morto para a lei. Não tem noção da verdade que é ser crucificado com Cristo. Na verdade, a crença de tal cristão é de que Cristo morreu em vão. Em Gálatas 2, 19 e 21, Paulo escreve: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se de que Cristo morreu em vão. As Escrituras são cristalinas ao afirmarem que os nascidos de Deus não pecam e que os que pecam pertencem ao diabo, porque ainda estão no pecado. 1 João 3, de 6 a 9: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Estamos falando, amados, não de erros humanos, estamos falando de natureza, estamos falando de estar morto pelo pecado, estamos falando de pecado de morte, pecado de Adão. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, porque Ele nos justificou e Ele nos santificou. Então quem pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não peca, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Se somos semente de Cristo, somos gerados de novo, somos geração eterna, não mais nascido do pecado, mas nascidos de Deus. Muitos cristãos não têm certeza da salvação, porque entendem que são pecadores e se esquecem da verdade que diz que quem é nascido de Deus não comete pecado, visto que é nascido de Deus. Professam crer em Cristo, mas ao mesmo tempo negam que o tenham visto ou conhecido. Alegam que creem em Cristo, mas ao mesmo tempo professam que pertencem ao diabo, vez que acreditam ainda serem pecadores. O pai do pecado é o diabo, e o filho do pecado também é filho do diabo. Qualquer que está em Cristo é isento de pecado, pois nele não há pecado. Cristo não pecou, não porque ele nunca tenha errado com alguém. Pelo contrário, quando Cristo levou 4 dias para visitar seu amigo Lázaro, que estava enfermo, foi acusado por sua irmã de desleixado, de negligente. Quando ele atacou os vendilhões do templo com seu azorrague, com seus reios, muitos disseram que Jesus era violento. O pecado, a isenção de pecado de Cristo não decorre de suas ações, mas de sua natureza, porque ele não nasceu da semente de Adão, mas da semente da mulher. E como Jesus não tem pecado, aqueles que nascem da sua semente também não têm pecado. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. É por isso que os cristãos são luz do Senhor, pois só pode estar em Deus aqueles que são filhos da luz. Em 1 João 3,5 diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em Efésios 5,8:
porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Recentemente, há duas semanas atrás, eu preguei sobre Jesus como uma luz na escuridão, cuja mensagem contém centenas de visualizações, porque com base naquela profecia de Isaías, que os que jaziam nas trevas da escuridão viram uma grande luz, está falando dos galileus, onde Cristo exerceu seu ministério. Amados, para concluir, a certeza da salvação advém de crermos em Cristo como Senhor e perseverarmos crendo. A nossa confissão não é de pecados, presta atenção. A nossa confissão não é de pecados, mas é confessar a Cristo. A nossa boca confessa aquilo que cremos. Por isso que a palavra fala de fruto dos nossos lábios. O fruto dos nossos lábios é confessar a Cristo como Senhor. Confessando a Cristo, temos certeza de que estamos salvos, pois Ele cumprirá a sua promessa que nos deu. A nossa fé é Cristo, não é uma organização religiosa. E que o Senhor dê discernimento para crer e perseverar crendo, para ganhar o reino que está prometido desde a fundação do mundo. Amados, se fala em confissão de pecados para o sacerdote, não. A confissão é uns aos outros. A nossa confissão é para termos saúde mental, saúde da nossa alma. Quando nós compartilhamos com o nosso próximo algumas de nossas falhas, isso é confessar uns aos outros os seus pecados, para sermos consolados, para sermos exortados. Mas confessar a Cristo é o que nos dá certeza da nossa salvação. Confessar e perseverar confessando. Que o Senhor te dê discernimento para confessar a Cristo e perseverar crendo, para ganhar o reino que está prometido desde a fundação do mundo aos que creem, em nome de Jesus. Amém. Eu vou